Muito bom dia, minha família. Começando mais uma live. Vambora, hein? Far Cry, do pior ao melhor. Vídeo do nosso mano, vamos ver aqui. Esses dias eu estava relembrando Ricky Race. Deixa aqui, vou deixar, se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, deixa aqui na bio. Vamos lá, Ricky Race. Far Cry é uma das Vê se nós maiores concorda. franquias que existem atualmente, com vários jogos e personagens icônicos, como Vaz, Joseph e vários outros. Honestamente, Far Cry, assim, eu não joguei todos, tá? Eu não vou aqui mentir pra vocês que nesses caras que faz react aí, que faz gameplay comprada, sabe, chat? Falando que já jogou tudo. Não joguei todos os Far Cry, não, mas eu joguei aquele... Acho que é o 5, né? O 5 que tem o mano lá que é tipo um deus na cidade, tem um apocalipse. Esse é do cara. Esse que eu joguei eu achei muito bom. Vamos ver. Anos atrás eu fiz um vídeo falando do pior ao melhor Assassin's Creed. E como muita gente pediu, tá aí. Do pior... Reage do pior ao melhor Assassin's Creed? Vocês acham? Vocês acham? De bom tom? Pode ser, hein? Pode ser, hein? Melhor Far Cry. Vou começar falando então do menos melhor jogo, podemos dizer, que é o Far Cry 1. Ele acaba não sendo muito lembrado, muito por conta que foi lançado apenas para o PC, então muita gente não jogou. E também por ser um jogo que para sua época era muito bonito, então pesado para a maioria das pessoas. Mas ele não é um jogo ruim por conta disso, ele só iniciou tudo isso... Pô, parece um pouco ali o CS 1.6, né? 1.4. É que eu sou velho, né, tropa? apenas um jogo de tiro em primeira pessoa, tendo uma dificuldade um pouco elevada, não Pô, mas o gráfico na muito história bom, e sim tá? no tiroteio. Os seus gráficos é surpreendente até hoje, sendo ambientado em ilhas e com construções para se explorar. Outro fator que fez com que muitos jogadores atuais não quiseram jogar é o seu cansativo e repetitivo gameplay, que acabou se tornando muito datado. O segundo jogo da franquia foi um salto imenso comparado ao primeiro jogo, e foi em todos os aspectos, gráficos, história e principalmente... Que o gráfico já tava bom, tá? Diga-se de passagem. Que aquilo ali deve ser o quê? 2011? Menos, né? Menos. Seu gameplay, mas está longe de ser um dos melhores na minha opinião. Lançado em 2008 para Xbox 360, PS3 e PC... Não, mas olha isso, ele já tinha uma mecânica boa, você já deslizava correndo. Isso aí eu fui... Aonde eu me lembro de ter... Pra mim, onde tinha começado isso era no Warzone. E se mostrou ser uma evolução clara do primeiro jogo, que não é uma sequência direta. Não, outros jogos também já tinha... Call of Duty. Ah, verdade. Uma nova história, protagonista verdade. e ambientação. Call of Duty sendo antigo, né? O ambientado Black na Ops. África. Uma mecânica nova que muitos gostam e outros não é que no início do jogo o protagonista acaba pegando malária. Então direto você precisa ficar tomando remédio para não morrer. Caraca, podiam ter feito isso no Red Dead, né? Manter ele vivo mais... O Arthur Morgan. Vivo mais tempo. Imagina a gente tomando remédio, deixando ele vivo até matar o Mika, né? Agora falando do gameplay, ele é uma evolução Eu sou viúva de Red Dead. Eu sou a viúva do Red Dead. Pra mim, eu nunca vou superar a morte dele. Não vou. tendo uma grande variedade de armas e agora podendo mirar com elas no meio da trocação. As animações de cura também começaram no segundo jogo, que é uma das marcas da franquia. Legal. Que acabou se perdendo em alguns jogos no futuro, mas que já voltaram no último título. E uma coisa que é incrível nesse game são os detalhes. Pra mim esse é o jogo mais detalhado da franquia até hoje. E agora falando um pouco da história, claramente a Ubisoft começou a dar uma grande importância para ela. Não é uma história incrível, mas não é algo secundário igual ao primeiro game. E bom, ele fica nessa posição não por ser um jogo ruim, mas por conta que depois de um tempo ele se torna muito repetitivo em seu game. Mas aí é uma parada da Ubisoft, né? Assim, eu por exemplo, sou muito fã da saga Assassin's Creed. Muito fã mesmo, eu adoro. Com uma certa frequência absurda eu fico rejogando. Principalmente a trilogia, os 3 primeiros, tá ligado? Mas chega um momento do Assassin's Creed, mano, que você parece que você tá na mesma missão eternamente, né? Porque você vai ter que ficar upando ali armadura, etc, etc, etc. Então você tem que fazer aquelas missões. E, pô, cara, as questions de uma hora que enche o saco, né? Gameplay. A Ubisoft tem essa brisa, e isso a mano. Ubisoft consertou em cheio nos próximos jogos. Agora vamos para o Far Cry que muitos odeiam, e outros nem tanto. O famoso Far Cry da pré-história. Far Cry Primal eu não acho um game ruim, mas também não acho bom. Esse eu vi pra jogar e não me ganhou. Não me ganhou, família. Joga vale a pena, joga não vale... Acredito que eles casam muito bem com o gameplay e as mecânicas da franquia, mas o seu estilo de jogo na pré-história não é tão interessante igual nos outros games. Sua história em comparação com os 2 últimos jogos da lista é bem mais interessante, isso não tem como negar. O gameplay é o mesmo do Far Cry 4, ou seja, é maravilhoso. O stealth é bem satisfatório com o arco e flecha, fora as outras armas que só tem nesse jogo. Uma adição muito boa que se mantém até hoje na franquia são os companheiros, que cada um tem uma missão específica para você os domar, e todas as missões são incríveis, como o do Mamute lendário ou do Dente de Sabre lendário. Mas o jogo, por conta de sua temática, não agradou todo mundo, juntamente com a sua repetitividade. E uma coisa que descobriram um tempo depois é que o mapa do jogo é o mesmo do Far Cry 4 com uma outra coloração. Mas aí, Pique, assim, qual que é a lore desse jogo aqui? Você tem alguma outra tribo pra você matar? Porque se só fica caçando animal, aí é o quê?
o que deixou muita gente decepcionada. Não sei se eu ia E no gostar lugar na muito, minha tá lista, ligado? São dos mais polêmicos e que muitos não irão concordar. Ah. Mas eu deixo o Far Cry New Dawn. Eu entendo todas as críticas ao jogo, principalmente dele ser a mesma coisa do 5 com uma historiazinha nova. Pô, mas o 5 é muito bom, mano. Eu me diverti muito no 5 é Far Cry muito 5, bom. por isso o New Dawn está nessa posição. Ele é o primeiro e único jogo a ser uma continuação direta do seu antecessor. Far Cry New Dawn se passa alguns anos após os acontecimentos Churchill, do quinto Queen's jogo. Pra quem não Adam. sabe, no final do jogo cai uma bomba nuclear e Opa! destrói Hope Country. E os que sobreviveram viveram em bunker por vários anos. E com isso a Legal. natureza recuperou o que era seu sem os humanos. Acho que me convencerá a jogar um novo jogo, hein? Por isso o mapa do game é todo colorido, e eu adorei isso. Pois para mim que gostei do quinto jogo e poder revisitar os locais dele com uma pegada pós-apocalíptica, eu achei muito bom. Pô, O gameplay é bacana, o mesmo do véi. 5, só que com algumas habilidades especiais que você libera ao decorrer do game. As armas são as mais diferentes de toda a franquia, onde praticamente todas elas são feitas de sucatas. Praticamente tudo no mapa é feito de sucata. E a mecânica que a maioria das pessoas odiaram foi o sistema de RPG. Caraca, eu vou ter que jogar, Sai mano. número dos inimigos, eles têm níveis e tudo mais. Eu não achei isso horrível como algumas pessoas, já que o RPG do game funciona como progressão. Você ainda vai eliminar inimigos. Ah, tu consegue ver o nível que tá o seu inimigo. Isso é bom. Isso é bom acho que no um dos Assassin's Creed tem essa brisa aí, não tem não? Ah, Valhalla? Com um Talvez? tiro na Não cabeça, lembro. mas vão ter alguns que vão ter armaduras e melhores capacetes. Já a história é genérica. As partes interessantes são quando explicam coisas do quinto jogo, como o que aconteceu após a bomba. Já as vilãs do jogo são as piores da franquia e que ninguém lembra. Estamos quase chegando no top 3, e em quarto lugar eu coloco o primeiro jogo que eu tive contato com a franquia, o Far Cry 4. Eu me lembro até hoje Falam muito bem desse jogo, mano. Falam muito bem dele, mas também nunca... do dia que eu joguei esse game pela primeira vez no 360. E eu achava os gráficos absurdos, principalmente a parte de caçar animais e esfolar. 360. O quarto game da franquia tem uma história boa, um protagonista e um vilão decente, mas fica atrás dos outros jogos por conta de sua cultura que a Ubisoft abordou, que eu não acho muito interessante igual aos outros. O seu gameplay teve uma boa evolução desde o 3, ficando ainda mais rápido e com seu stealth maravilhoso. É a famosa continuação que se manteve com as mesmas mecânicas, apenas alterando o mapa e a história, não tinha como dar errado. Partindo para o top 3, esse vai ser mais polêmico, mas eu coloco Far Cry 6. Eu entendo todas as críticas ao game, realmente ele é Não concordo muito, acho que o Far Cry 6 não deveria estar no top. cansativo após as 15 horas de gameplay. Cara, esse aqui eu joguei, tá? Eu não falei que eu joguei ele antes porque eu não finalizei. Não consegui. Chegou num momento que já tava muito chato, meu irmão. Eu comecei a jogar porque o vilão é o mesmo de Breaking Bad, né, irmão? Aí... Mas depois Aquele de ator é 5 jogos maravilhoso. usando as mesmas Ele é armas e maravilhoso. efeitos sonoros, o Far Cry 6 finalmente trouxe muitas novidades que eu gostei. Vou começar falando que o jogo é o mais difícil da franquia. Isso faz dele difícil? Não, os outros que são muito fáceis. O 6 trouxe uma coisa nova que eu Engraçado que eu não achei ele tão difícil, não, cara. Na verdade, eu achei ele mais fácil de jogar do que o 5. adorei, que é a personalização de attachments da arma. Semelhante Isso é legal. ao COD. Você Isso é vai legal. começar o jogo Isso é com a legal. arma sem nenhuma modificação, e com isso vai fazer ela ficar com um recuo enorme, fazendo você pensar antes de sair atirando. Eles também nerfaram um pouco o silenciador. Agora ele esquenta, fazendo que você não pode mais sair atirando infinito sem a arma fazer isso barulho. mesmo. Outra adição que eu gostei foi o cavalo. Eu pensei que não ia gostar da gameplay por conta de ser em primeira pessoa, mas até que ficou interessante. E de Ficou. resto o gameplay é o mesmo É. dos outros jogos, sendo mais rápido e mais fluido, tendo o melhor stealth da franquia. Tá, assim, ó, eu concordo. O 6 pra mim... É que eu só joguei 2 também, né? Mas aqui, dessa lista, mano... Vamos ver. E aqui voltaram as animações de cor, que não estão presentes no quinto e no New Dawn. Já a história me decepcionou bastante, principalmente o vilão, que foi todo o marketing do jogo. O Anton Castillo não chega a ser um vilão ruim, mas não está nem perto de outros da franquia. Ele aparece bem pouco, com poucas falas e seus momentos não são marcantes. É o que eu penso. Tipo assim, chega um momento do jogo que tá muito maçante já. Você já não aguenta mais a história. A lore é pesada, é chata. Já a história é como eu falei, chega um momento que fica muito longo e você só quer zerar o jogo. É. E apesar do jogo ter os melhores gráficos da franquia, com um mundo aberto belíssimo, é inacreditável quão grande a Ubisoft fez esse mundo aberto apenas para inflar o tempo de gameplay. E vem Exatamente o que eu senti, mano. Você... É muita injeção de linguiça só pra preencher esse mapa todo aqui. E aí chega num momento que você já não quer mais, mano. É muita guaritazinha, é muito nananã, é a mesma gameplay uma vez atrás da outra, tá ligado? Nossa, é quando você chega na última cidade, então, que é uma bagunça, mano. É um labirinto, você não sabe mais pra onde você tem que ir. Pelo amor de Peter Deus. falando que é um jogo imenso. Partindo para o top 2, muitos vão discordar e outros devem concordar. Mas eu Fala deixo o pra Far Cry nós. 3. Esse game que alavancou a franquia para outro patamar, se tornando um dos maiores jogos já lançado de todos os tempos, com um dos vilões mais icônicos de todo o mundo do entretenimento. E eu gostaria de me explicar o porquê deixar ele em segundo e não em primeiro. Realmente o jogo é incrível com quase nenhum erro, só que eu demorei pra jogar ele. Eu joguei apenas em 2021 e ele não me pegou tanto quanto o Interessante. primeiro lugar. Mas eu reconheço a grandeza do terceiro jogo, tendo o melhor vilão da franquia disparado, que é o Vaz Montenegro. Ah, é aquele mano meio
cyberpunk, né? A Ubi conseguiu se revolucionar com a fórmula que foi criada aqui, já que ela usa até hoje. Pois apesar do segundo jogo ter sido bem melhor em comparação ao primeiro, ele ainda foi um jogo fraco por conta da repetição. E isso não tem no Far Cry 3. Trouxeram um mundo aberto maior, mais vivo, com muita coisa pra se fazer, caçar animais, liberar postos avançados, explorar ilhas e ativar torres. É realmente... Então foi aqui que começou a saga de você ter que ficar liberando os postos, né, de controle. O que é bem legal. Muita coisa que você tem pra fazer. Fora a progressão dele, que é a melhor da franquia, na minha opinião. E em primeiríssimo lugar, eu deixo Far Cry 5. Far Cry 5. Foi o que eu disse, pô. Pra mim aqui, o único erro seria, primeiro lugar, Far Cry 5. Segundo lugar, Far Cry 6, porque foram o que eu joguei. E pelo que eu vi aqui, do restante, seria isso mesmo. Os outros não me pegou tanto, mano. Por isso que eu não joguei os outros também, tá ligado? Esse foi o primeiro jogo que eu realmente peguei. Esse é absurdo, mano. Esse é absurdo, velho. Papo reto, mano. Você aí que tá pensando em jogo, joga. Joga, depois vocês me falam. É muito bom, mano. É bem dividido. A gameplay não é tão longa, tá ligado? Tem umas partes que você fica... Mano, quando vem os caras infectadão pra cima de vocês, parece até que você tá no jogo de terror de zumbi, mano. É louco, é louco. Far Cry 5 me marcou muito por conta do momento que eu joguei, que foi muito importante pra mim. Mas pra mim não é também. só por causa disso que ele está aqui. Quero começar falando dos pontos negativos, que são poucos. O fato do protagonista ser mudo é sim um problema, mas não tão grande igual muitos acham. Cara, não me incomodou. Não me incomodou, pra ser honesto, não me incomodou. Tem muita gente que fala, né, quando o protagonista não fala muito e tal, você não se conecta tanto com ele. Pra mim, velho, não sei, eu achei que isso nos anos 90, né, e era muito normal o protagonista não falar quase nada, tá ligado? Não sei. Mas ainda assim poderiam ter criado um soldado com personalidade e background para termos mais afinidade com ele. E também uma das coisas que eu não gostei foi a remoção das animações de cura e a caça dos animais, que virou algo mais secundário. Mas isso não foi um problema tão grande na minha opinião. Mas aí, não tem animação de cura, mas tem a animação de você consertando o carro, tem a animação ali de você pescando. O seu gameplay não tem o que falar, é a mesma coisa dos outros, só que mais fluido. Tendo uma nova quantidade de armas para se usar e veículos novos, como o avião. Agora... E na boa, tá? Pra mim, uma das melhores playlists de todos os jogos, mano. Você entra no carrinho ali, mano, dá pra você dar uma vibe meio GTA San Andreas. Você vai ouvindo a musiquinha, eu gosto demais. Para finalizar, o maior ponto alto do jogo é a sua história e o mundo aberto. A história é magnífica. É a melhor ambientação da franquia, na minha opinião. E eu adorei explorar todas as 3 regiões do game, onde tem as suas diferenças. Mano, matar a Fife é... A história não tem o que falar, tá? É muito boa. O jogo tem 4 vilões, sendo o Joseph o principal, que é o líder de um culto religioso. E os 3 irmãos, a Faith, o Jacob e o John. Todos eles são muito bons, principalmente a Faith, na minha opinião. Ah, falei. E teve uma... Eu joguei, rapaz, eu tô falando pra você. Ótima narrativa construída. Fora a trilha sonora dele, que é a mais marcante da franquia. Eu falei, pô! Eu disse! Na minha opinião. E essa foi a minha lista. Não concordo com o nosso mano Rick Reyes. E vocês acham? Concordo com em primeiro lugar. Eu também acho. Você que tá vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, você concorda? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, tá? Rumo a 100 mil inscritos antes do Natal. Se inscreve mesmo que vai ter muito vídeo agora de reacts e gameplays. Far Cry é uma saga que eu gosto, tá? Desses 2 que eu joguei.